Vamos lá, meus queridos e minhas queridas creators, tá aqui, chegou o momento da nossa semana de te atualizar, então me atualiza aí, das principais notícias, acontecimentos, fatos, verdades, trends a gente ainda não trouxe aqui, mas vai trazer os acontecimentos da Creators Economy, da criação de conteúdo, tudo que você, creator, que cria conteúdo, trabalha criando conteúdo, é um dos seus trabalhos a criação de conteúdo, tu tem que ficar por dentro, porque a gente, como eu sempre falo, é um ambiente de constante mudança e atualização. Então uma das formas a gente estar ali, pelo menos acompanhando ou muitas vezes prevendo o que vai acontecer, é olhando semana a semana, e por isso que temos o Papo de Creator toda segunda às 14 horas, onde a gente fala não só das notícias, que nem a gente vai falar agora, mas depois a gente tem um papo sobre um assunto específico da criação de conteúdo, e depois a gente dá uma olhada em algum tema quente, alguma coisa polêmica pra gente reagir a um vídeo e comentar em cima, mas tudo isso focado e para ti, creator, meu querido, que, como eu falei, trabalha criando conteúdo. Então vamos lá, começar com uma semana que tá um pouquinho mais devagar, e a gente tem a principal e a única atualização do YouTube é a liberação do adesivo do Add Yours, né? Adicione o seu para os shorts para todos os usuários. Por que eu resolvi, apesar de parecer somente uma atualização de ferramenta, é uma ferramenta bem importante porque a plataforma está incentivando constantemente a utilização disso aqui. O que é isso aqui? Primeiro ponto é o sticker, que nem a gente tem hoje no Instagram, de que tu tem um certo conteúdo ali, uma trend, alguma coisa viral que tu pode fazer um padrão que tanto tu quanto outras pessoas podem replicar nos seus conteúdos. Então é aquele assim, mostre o seu quarto, pá, e aí todo mundo postando foto do quarto. Mostre o seu jardim dos sonhos, aí tu vai, mostre o seu namorado e por aí, enfim. Todos esses que a gente chama essas trends de stories e também podem virar reels lá no Instagram, era uma ferramenta que o YouTube já tinha trazido e estava constantemente incentivando, tanto que teve um novo filtro, teve um novo sticker desse que era de um filtro do Minecraft e estava rolando muito anúncio, tá, sobre isso. Então quer dizer que a plataforma está incentivando. E apesar do YouTube não ter tanto esse padrão como as demais redes, principalmente o Instagram e o TikTok gostam de impulsionar contas que usam, o YouTube também tem, tá? Então vale sempre a pena tu utilizar as ferramentas que eles estão interessados. Afinal, eles são os donos do parquinho, eles botaram um brinquedo novo, querem que todo mundo use o brinquedo novo, tá? Então esse aqui é o Add Yours Stickers. Deixa eu botar o somzinho pra vocês escutarem. Tap the stickers icon to add the Add Your sticker and enter your prompt. Once your short is published, viewers can respond. Tá, e aí tu cria uma trend, ou participa de uma trend, e aí isso que é legal, tá? Porque todo mundo, assim, digamos aqui, ele clicou no botão do adesivo, sticker, vamos chamar de adesivo, como é o nome, né? Aqui a tradução botou autocolante. Meu Deus do céu. Pode acessar outros conteúdos que utilizaram esse mesmo adesivo. Isso te dá uma visualização, te dá uma relevância na plataforma que é importante utilizar. Agora está disponível para todos, então vale a pena tu estar me escutando aí, vale tu ir lá e usar também. Claro que não adianta tu só pegar o adesivo e colocar, não é isso. Nunca a utilização das ferramentas, elas têm que ser somente pela utilização das ferramentas, tu tem que trazer o teu conteúdo. Então, por exemplo, eu pro Papo de Creator eu posso falar, mostre o seu creator favorito, pá, eu vou lá e coloco a foto de alguém, e aí as pessoas vão postando e mostrando seus creators favoritos e por aí vai. Então tem que ter uma similaridade com o seu nicho. Não adianta tu também, sempre foca na audiência, acima de qualquer técnica, de qualquer dica, de qualquer hack. Pensa se a tua audiência vai estar apta e de acordo a querer consumir aquele conteúdo. Então, YouTube, poucas atualizações, partimos para também somente uma do nosso querido TikTok. E é importante falar que aqui, tá, realmente só tem uma atualização, é uma atualização interessante, mas diferente da do YouTube, é somente uma ferramenta que está em teste, está em desenvolvimento, e aí se tu não assiste muito Papo de Creator, a gente tem acesso a esse tipo de situação, porque uma conta, alguém aí no mundo percebeu que essa ferramenta apareceu para ele, vai lá e manda o print para nós, e aí coloca, né, que tem a fonte, quem quiser, lembrando que o quadro branco que a gente está usando aqui com todos os links, as fontes, tá na descrição, tu pode baixar, e aqui é a situação. Então repara que o cara tá publicando um vídeo, né, tá claramente na aba de upload do TikTok, e a gente tem aqui, ó, o Invite Collaborators, então seria chamar para um collab, e aqui embaixo tá explicando o que é essa possibilidade. Então, a new way to create with others on TikTok seria basicamente o collab que a gente tem no Instagram, agora disponível no TikTok. Mesma questão da ferramenta ali do adesivo. Certamente isso aqui, ainda mais pensando no TikTok, vai fazer diferença
de resultado, tá? A gente tem que ver como é que vai ser a distribuição, né? Por exemplo, hoje no Instagram aparecem os 2 feeds, tem uma questão de algoritmo, de audiência, de quem posta, de quem que recebe ali a primeira audiência. A gente ainda não tem clareza exatamente como é que é, a rede social tá nem aí para nos comunicar isso, mas no TikTok é interessante, é uma forma de crescer, então se tu tem... E isso é uma coisa que a gente tem que falar, tá? É muito importante tu achar um grupo de creators do teu segmento pra trocar ideia. Claro que o Papo de Creator, ele tem esse objetivo, que daqui a pouco a gente tenha várias pessoas do mesmo segmento conversando, trocando ideia, porque acima de ser competidores, né, assim, entre nosso segmento, a gente tá competindo com toda hora com outros segmentos. Então, se a gente vê como todo mundo como competidor, tu nunca vai poder se aproximar de ninguém. Então, quando a pessoa cria conteúdo para a mesma audiência que a tua, às vezes tem alguns insights que vocês podem trocar e até mesmo, às vezes, co-criar, tá? Por exemplo, tem vários creators aí sobre criação de conteúdo que seria um prazer. Pô, o Luigi, que a gente vai falar aqui mais tarde, seria um prazer ter um collab lá no TikTok com ele. A forma de utilizar isso vai depender de ti, né? Tu vai poder fazer um conteúdo e realmente criar junto, daqui a pouco... a gente, por exemplo, lá numa das minhas clientes lá que é cantora, a Mariana, a gente faz muita collab com a gravadora, né? Ela é uma cantora, então ela tem uma gravadora e a gente gosta de fazer essa estratégia com a gravadora. Agora vai poder no TikTok. E aí a gravadora tem um público muito maior e aí isso nos ajuda a impulsionar as nossas contas. Então super legal, ainda não tá disponível oficialmente, tá? Que nem eu comentei, é só uma... Ó, aqui dá pra ler melhor, ó. Criadores que aceitarem o seu convite vão ser listados como colaboradores no seu post. Isso vai aparecer no perfil deles, ó, então isso aqui que eu tinha falado, mas só você, o que postou, pode editar o post e também retirar qualquer renda, né? Vai que tu monetize um conteúdo com um colaborador que esse conteúdo venha a gerar. Muito legal, é importante a gente saber, porque, de novo, é aquela questão que, pô, vai surgir na reunião, às vezes tu tá lá conversando e alguém fala, vamos fazer isso aqui collab no Instagram? Aí tu fala, sim. No Instagram, sim, mas tu sabia que também no TikTok agora tem collab? Então vamos lá, vamos postar no TikTok também. Isso é importante pra te estar por dentro aí. Cara, é isso aqui, esse é o objetivo do Me Atualiza Aí. Então, seguindo para o Meta, lembrando que o Meta a gente fala de Facebook, Instagram, às vezes o WhatsApp junto, tá? E obviamente eu sempre esqueço, mas também tem bastante coisa de threads que a gente conversa. Então, Facebook e Instagram tornam os rótulos de inteligência artificiais menos visíveis em conteúdos editados com IA. Isso aqui é importante, e por que eu trouxe essa notícia? Por mais que ela pareça algo simples, tá? Eu adoro as notícias do The Verge, realmente são notícias legais, mas o que é o ponto, tá? A gente vai precisar, como plataforma, como ecossistema, entender quais são realmente conteúdos que a IA criou, desenvolveu, e que a gente precisa ter um label de conteúdo criado com IA. Isso é algo que eu já tenho dito também. Não dá pra gente comparar se eu criar uma imagem inteiramente com IA e comparar e botar a mesma etiqueta num conteúdo que, por exemplo, a IA fez a legenda, a IA fez um insert. O próprio Papo de Creator, a newsletter que a gente manda toda semana, ela tem uma diagramação feita pela IA. A gente escreve o conteúdo, a gente seleciona as notícias, escreve o conteúdo e pede para a IA diagramar o mesmo padrão toda semana. Ele é um conteúdo criado com IA? Eu diria que sim, né? Obviamente ele utiliza IA, mas ele não faz um uso extremo da IA. A IA não é base para o conteúdo, ela só facilita uma parte do nosso processo, que poderia ser feita por mim, poderia ser feito por alguém que eu contratasse. E lembrando, tá? Já fica aqui de pequena dica que essa é a forma da utilização da IA, tá? Não é para te criar conteúdo. Semana passada a gente falou bastante sobre isso. A IA é uma ferramenta que vai otimizar processos. Enfim, o Instagram agora ele criou uma label, né? Uma etiqueta um pouco diferente, tá? Um pouco de diferente dessa que a gente tinha antes de tudo era IA. Agora a gente tem uma label, tá? Que nem vai tá menos acessível, digamos assim, ela vai estar menos clara, porque ela vai estar dentro desses 3 pontinhos aqui, que nem tá aqui embaixo no Instagram, tá? E aí tu vai poder ter as informações de inteligência artificial e realmente ter maior acesso. De novo, é uma notícia que parece simples, mas é muito importante a gente acompanhar de como é que as redes sociais vão se posicionar quanto a isso. É evidente que, gente, conteúdos feitos inteiramente com IA vão perder espaço, tá? Isso é óbvio, isso é claro que vai acontecer. Questão de tempo a gente conseguir desenvolver algoritmos que façam essa interpretação, que é uma das dores, né? O que é IA, o que não é? Talvez isso seja uma das maiores dores para a gente lidar com isso dessa forma, mas lembra que as redes sociais, elas são plataformas de mídias digitais que são redes sociais somente porque elas conectam pessoas.
Redes sociais sempre existiram. Teu grupo de amigos, tua família, tudo isso são redes de pessoas que se conectam. Então, se tu bota ali um conteúdo que não é feito por uma pessoa, sequer tem um envolvimento pessoal naquele conteúdo, tu perde o teu grande valor, que são as redes sociais. Então, Meta já está se movimentando para isso. Já está Instagram, né, Facebook, são as duas principais plataformas Meta, mas vai migrar para as demais. Certamente a gente vai ver isso no YouTube e no TikTok também. Falando em Instagram, falando em Threads, vazou, tá? De novo, esse aqui, nesse caso, esse usuário aqui é engenharia reversa, tá? Então eles ficam mexendo ali no código do Instagram mais recente e começam a futricar e encontrar possíveis vazamentos. Esse aqui foi um dos vazamentos, tá? Eles encontraram essa possibilidade de, durante um comentário numa publicação, e certamente é numa publicação que foi publicada no Instagram e repostada no Threads, que nem a gente trouxe já 2, 3 semanas atrás essa nova possibilidade, tu fazer o comentário e esse comentário aparece somente no Instagram ou no Threads. Então a gente tá ali, né, ele tá aqui fazendo um comentário, né, evidentemente aqui ele tá escrevendo um comentário, e aí tem essa flechinha aqui que vai nos apontar para baixo, mostrando o menu, né, esse menu suspenso com essas duas opções. Share only no Instagram, então é só compartilhar no Instagram, ou also share to Threads, então é também compartilhar no Threads. O que isso aqui é legal é que a gente falou semana passada no debate de quem é que vai tomar conta da audiência do Twitter. O Threads tem grande possibilidade de conseguir pegar essa audiência por ser muito familiarizado e ter, né, ser da mesma empresa do Instagram. Na minha opinião, o Blue Sky está muito melhor, mas somente por essa similaridade aqui, essa conexão, é provável que o Threads tenha uma vantagem bem grande. Então, isso aqui eu trouxe mais para a gente poder conversar sobre isso do que realmente isso ir pro ar. Não faz tanta diferença. Acho que é o Instagram tentando migrar um pouco, fazer as pessoas usarem o Threads e levar esse usuário do Instagram também para o Threads. Agora vamos falar um pouco mais de polêmica, tá? Porque isso aqui é polêmica. A gente trouxe acho que isso aqui é de 3 semanas atrás. A suspensão dos treinamentos da IA com conteúdo público no Brasil. Né? Então, a gente tinha tido uma suspensão judicial de que a IA não poderia utilizar conteúdos publicados por usuários, né? Principalmente o Facebook alegava que se o governo não liberasse essa utilização desses dados para criar, a gente ia ficar sem os stickers do WhatsApp. Evidentemente, essa coleta de dados não é somente para os stickers do WhatsApp, né, gente? Ela realmente ela é uma coleta de dados para treinar uma IA. Lembrando que uma IA ela é muito cara de ser treinada, e o treinar IA, além de ter pessoas selecionando dentro desses conteúdos, sim, gente, vocês sabiam que é manual esse trabalho? Tem pessoas por aí no mundo muito mal pagas que são treinadas por IA. Quando a gente preenche aqueles captcha de, isso aqui é uma escada, isso aqui é no Google, né? Isso aqui é uma escada, isso aqui é um caminhão, isso é um treinamento de IA. Da mesma forma que as informações são todas treinadas. Tu tem que pegar esses dados, tu disponibiliza, tu pega essas pessoas que geralmente são mão de obras muito baratas, então ali no Sudeste Asiático, na Índia, até mesmo pode ser que tenha no Brasil, coloca elas para selecionar um pouco de informação dentro desses dados e aí tu treina uma IA. Então, tinha sido proibida a utilização de dados públicos, porque realmente levanta esse questionamento que a gente tem que se fazer. Ao publicar um conteúdo hoje no Facebook, quem é dono desse conteúdo? Né? Por exemplo, eu tenho um quadro aqui atrás original de um artista. É do artista, né? Tá assinado, tem a documentação verificada que é um quadro original. Se esse quadro tivesse sido publicado no digital, por que esse quadro não é mais do artista? Né? Por exemplo, se o cara deixa o quadro aqui em casa, o quadro se torna uma propriedade minha, mas não é a propriedade intelectual sobre o quadro. Eu tenho a posse do quadro, da arte, mas eu não tenho sobre a propriedade intelectual. Por que na rede social é diferente? A gente tem que se questionar porque esses dados são dados que, além de criar monopólios, né, gente? Ninguém mais vai ter acesso a tantos dados quanto as empresas que já estão hoje aí. O que vai acontecer? A gente vai dar mais dados e vai aumentar o monopólio dessas empresas. E, além disso, né, essa questão de dados, publicações, porque, por exemplo, então a partir de agora, as publicações serão usadas para treinar IA. Então eu posso parar de publicar. Mas quando eu publiquei lá em 2007, que é quando o Facebook, tá? E isso aqui já traz que o Facebook, ele vai... deixa eu abrir a notícia, né? Eu tô falando da notícia sem ter aberto, olha só. Ele vai olhar dados desde 2007. Deixa eu ver se tá escrito aqui, porque isso é uma notícia importante, tá? Acho que não vai estar escrito aqui, porque eu peguei a fonte oficial.
mas eles vão pegar dados desde publicações de 2007. Então, quando tu tinha aí, meu querido que tá me ouvindo, tinha 15 anos e publicou uma foto lá, uma selfie tapando o rostinho, saiba que isso vai ser utilizado para treinar IA. E aí, tu não sabia naquela época, né? Hoje tu sabe, mas beleza, quando tu postou, ninguém te disse. Tem um caso, gente, que eu vou trazer aqui que é inacreditável, tá? O que aconteceu recentemente, porque né, a discussão e o lado da empresa é, não, mas está nos contratos quando tu cria conta. Isso pra mim, assim, é inacreditável que se aceite isso, porque a gente cria uma conta, nos enche de 20, sabe, não sei quantas páginas pra te ler, tu não vai ler. E aí depois tu utiliza esse contrato. Eu concordo que a gente tem que debater isso de uma forma mais clara, mas ainda pra mim, assim, não é justo com o usuário. Aconteceu um caso que um casal, tá? Isso aqui eu posso trazer a questão da matéria, eu tô trazendo porque foi um tema de debate numa das nossas aulas do mestrado. Um casal foi almoçar ou jantar num restaurante da Disney. Ela, se eu não me engano, ela ou ele tinha uma doença e eles haviam feito contato prévio de garantir que no restaurante não tinha nada que tinha dessa alergia dela ou dele dentro nas comidas do restaurante, porque era uma coisa bem forte. Não deu outra. Tinha, realmente, tá? O restaurante comentou que não tinha, né? Afirmou pra eles. Eles vão lá, realmente tinha esse alimento que tinha reação alérgica. A pessoa falece no local. O seu cônjuge, né? Então, eu não lembro qual dos dois que falece, mas o que sobra, digamos assim, que horror, né? Jeito de dizer assim. Processa a Disney e perde o processo. Por que perde o processo? Minha voz até falhou. Eu virei o Mickey. Mas por que perde o processo? Porque, alguns meses atrás, essa pessoa que processou a Disney havia feito um período de testes do Disney Plus. E, ao fazer isso, com o seu nome, assinou o contrato de que nunca resolveria um problema nas vias judiciais com a Disney. E nisso, por ser um restaurante da Disney, a Disney Plus, né, o contrato que ele achou, de que a gente pensa que é somente com a Disney Plus, um braço daquela empresa, foi utilizado para justificar que aquela pessoa não poderia processar e havia um contrato entre as duas partes que isso não poderia acontecer. Basicamente, ele tinha assinado um contrato há meses atrás, em casa, perdeu né, o seu ente amado, não consigo nem pensar numa realidade disso acontecer, bizarramente. Agora me diz isso não é uma distopia, entende? Isso é uma distopia, gente, é um Black Mirror. A gente tá vendo um Black Mirror, o cara foi assinar um Disney Plus pra assistir um filmezinho em casa, aconteceu uma situação, foi atrás da justiça, que era o correto, e houve ali uma utilização de algo que a gente, 10 anos atrás, era inacreditável pensar nessa possibilidade. Enfim, fugir do tópico? Fugir. Mas é um caso impressionante, tá? Inclusive, completamente documentado, a gente pode trazer isso aqui. Então, todavia, essas empresas terem acesso a mais informações, mais dados, cada vez mais nos preocupam e deveriam nos preocupar, tá? Claro que aqui ela tá falando do UK, tá? Que eu peguei a matéria do UK, por isso que não tá dizendo 2007. Peguei errado. Mas, aqui, ó, eu vou traduzir: construindo tecnologia de inteligência artificial para o Reino Unido de forma responsável e transparente. Transparente, né? Voltando a dizer, não muito transparente. Eu vou fechar aqui antes que eu me irrite mais um pouquinho, porque a gente tá de good vibes hoje no papo de creator. Cara, minha voz, eu vou ficando animado, eu vou projetando a voz completamente errada e vou perdendo a voz. Então vamos lá, como eu falei, essa semana poucas atualizações das plataformas, né? Tá, então poucas aqui, YouTube com uma, TikTok com uma, Meta com uma, 2, 3, né? Pô, isso é pouquíssimas. Então eu trouxe mais algumas gerais pra gente falar e também apresentar pra vocês. E essa aqui, gente, não é... eu tirei, tá? Na newsletter a informação tá completa. Aqui eu coloquei temas importantes por questão do Family Friendly no YouTube. Eu vou abrir aqui e não vou traduzir, tá? Mas é sobre isso aqui. Então é pessoas que, né... É difícil utilizar essas palavras. Realmente o Family Friendly no YouTube, ele tem uma restrição nesse sentido. Então eu não vou nem traduzir aqui e tudo mais. Mas basicamente, o que aconteceu, tá? O Meta, então as as plataformas do Meta, o Snap e o TikTok, eles se uniram, né, para moderar conteúdo relacionado àqueles temas que a gente viu ali. Por que isso é importante, gente? Eu queria trazer uma situação vivida por mim, né, aqui durante esse ano, e hoje as plataformas de redes sociais, elas são e devem ser ferramentas de comunicações da nossa sociedade, né? Que nem a gente fala, o Twitter aqui, a relevância que tinha
Mas, gente, eu não sei se vocês que estavam no resto do Brasil, o Éder, se estiver aí, pode compartilhar comigo. Se vocês ficaram sabendo da relevância que no período de enchente que teve, né? Minha cidade de Porto Alegre foi bizarramente afetada, mas todo o estado, acho que 90% dos municípios foram afetados. Mas, gente, a água chegou 1 quilômetro daqui da minha casa. Os móveis aqui da minha casa a gente levantou. Muito feliz que não chegou a realmente ter a invasão de água, mas assim, a água estava 1 quilômetro daqui, nem isso, 1 quilômetro. É bizarro, e sem contar, assim, no centro da cidade a água chegou a 5 metros, é inacreditável tu passar hoje no centro da cidade, tu vê a marca da água, gente, eu não sei se vocês conseguem ter noção disso, na altura acima do carro, te tira do centro, tu vê uma coisa assim, tu tá passando de carro, tu olha, tu para na sinaleira, tem um prédio com a marca da água, assim, 2 metros acima do teu carro, é inacreditável. E uma das coisas que foi muito utilizada para essa comunicação rápida entre pessoas de um círculo social, de uma rede social, foram essas plataformas. E foram utilizadas das maneiras que tinham. Então, stories, gente, por 1 mês, 2 meses, eu não tinha stories no Instagram. Tanto que eu nunca mais criei... Vários clientes eu não criei conteúdo porque eu não conseguia abrir stories do meu Instagram. Porque eram amigos, conhecidos, se oferecendo para fazer resgate, pessoas pedindo ajuda. Porque aqui a gente ficou sem água, a gente teve problema de desabastecimento, pessoas que estavam, às vezes, em locais, assim, ficou em cima do prédio, no telhado da casa e não tinha para quem ligar. As linhas de emergência estavam completamente cheias de gente. Então era nas redes sociais, era nos stories, era no WhatsApp, era no Facebook pedido de ajuda. Então a gente tem que ter a ideia de que essas plataformas hoje elas conectam o mundo inteiro. Não à toa que a gente sabe o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. E que a gente tem que pensar pelo lado positivo disso. Como que a gente pode utilizar essas ferramentas que a nossa sociedade, né, desenvolveu. Puta, às vezes eu sinto que eu fujo muito e eu acabo entrando num lado muito assim, mas aí tudo bem, né? Vamos falando aqui, escuta quem quer. Mas de como que a gente pode utilizar isso para um futuro melhor, entendeu? Como que a gente pode aproveitar uma ferramenta que conecta pessoas do mundo inteiro para desenvolver uma sociedade melhor? Isso a gente precisa pensar, né? E o Papo de Creator, eu tenho essa ambição dentro da minha realidade, porque eu acho inacreditável pensar na centralização de uma coisa que consiga passar essa mensagem. Mas a ideia é que aos poucos a gente consiga tentar, nós que fazemos parte desse grande grupo aí de pessoas que faz a maioria das publicações nessas plataformas, tem que ter isso em mente. Voltamos ao fato, não existe influência sem impacto social. Né? Não vou nem entrar no caso do Nego Di que foi preso dando golpe nas pessoas aqui, tá? Não vou nem entrar, que assim, que bom que foi preso, porque, meu Deus, tá dando golpe, um monte de gente aí. E, assim, a grande questão é, tu tem uma influência, como a gente utilizar essa influência de forma positiva? Enfim, passamos aqui a bad vibes, né? Pô, hoje eu comecei o dia assim, caraca, muito animado, e tô animado pelo espaço de fala que a gente desenvolve. Mas eu também queria que a gente tivesse esse tipo de pensamento, porque é importante. Enfim, e aí eu trouxe essa notícia aqui, é impressionante, né? Eu trago uma frase e desenrolo por 10 minutos, eu tô de parabéns. Bom, esse aqui eu trouxe mais para vocês ficarem por dentro, tá? A gente já utilizou a Wayback Machine, então vamos lá. Primeira notícia. Google faz parceria com a Wayback Machine para mostrar links arquivados. Primeiro, o que é a Wayback Machine? A Wayback Machine foi uma das ferramentas que eu já comentei aqui que eu utilizo muito nas minhas pesquisas acadêmicas, tá? É uma possibilidade da gente vir, por exemplo, tá? O youtube.com/user, acho que era o meu canal. Oh, meu teclado estava desligado. youtube.com/user. Deixa eu botar aqui, vamos ver se ele vai pegar. Desastrado YT, que era o meu canal antigo. Vamos ver se ele vai achar. Não achou, então deixa eu botar um C aqui, ver se ele acha. Não achou. Deixa eu tentar 100, vamos ver se ele vai aparecer. Também não achou. Ei, lá madrugada. Vamos só com youtube.com. O Wayback Machine, ele fica entrando em sites, tá? Tá vendo como o YouTube aqui, ele fica entrando em sites, tirando prints e salvando isso em milhares de sites. Então, literalmente, tem aqui, explore mais de 916 bilhões de páginas da web que foram salvas ao longo da história, tá? Isso aqui é história da nossa sociedade, gente. É lindo demais. O primeiro print do YouTube é lá de 2005. Vamos ver como é que era o YouTube em 2005? Esse aqui é um dos primeiros prints, vamos ver. Ó, o primeiro print que tem salvo, 28 de abril de 2005. Eu tô até com medo de abrir isso aqui, na verdade, gente. Porque o YouTube já teve, né, gente? O YouTube já teve várias coisas assim, várias páginas um tanto quanto questionáveis. Eu vou entrar numa mais... Ai, meu Deus do céu. Tá, me deu um pouco de medo, eu admito, mas vamos lá. Tá aqui. Era assim o YouTube em 28 de abril de 2005. Vamos ver qual que tem mais aqui, a próxima foto recente dele.
Tá, por isso que eu falei, tá? Só pra vocês entenderem o que eu falei. Repara como o YouTube, esse domínio aqui, a empresa, começou uma coisa querendo conectar... Era um Tinder, tá? Era uma coisa muito confusa. Então, literalmente tá aqui, tá? Dava pra gente selecionar. Eu sou um homem procurando mulheres ou homens entre as idades tal. Então, eu fiquei com medo do que iria aparecer. Sim, o YouTube começou assim. Primeiro print que a gente tem dessa plataforma histórica é esse aí. Enfim, pra chegar ao ponto, deixa eu ver se tem mais alguma legal aqui. Ah, essas aqui não estão. Deixa eu pegar uma mais... 2006 o YouTube já tava mais legal de ver. Ó, e ele tá aqui acessando os links aqui em cima, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, não dá pra ver, mas aqui em cima ele tá acessando esses links antigos. Tá carregando. Aí, ó. Aí, já temos o YouTube, mas com cara de YouTube. 29 de abril de 2006. Era assim o YouTube. Olha como é que era as tags, por isso que as tags davam pra ser burladas, tá vendo? Porque realmente tu colocava essas tags, o teu vídeo ia. Tinha aqui um monte de vídeo aleatório. Olha aí, um monte de vídeo nada a ver. Enfim, tá? Esse aqui é o YouTube. E voltando, o Google fez uma parceria com o Wayback Machine, o que pra gente é maravilhoso. Vai facilitar e provavelmente vai ter uma questão de organização para o Wayback Machine crawl the web. Tipo, crawl é quando ela vai entrando nessas sites e tirando esses prints. E ao mesmo tempo, diretamente do Google, tu vai poder acessar a página do Wayback Machine daquele site. Então ali eu entrei no Wayback Machine e botei o YouTube, mas eu podia ter feito o contrário, eu podia ter entrado no Google, ver o site do YouTube no Google e clicar para ver os resultados da Wayback Machine. Então isso é muito legal, gente. Imagina assim, tu tá no Google, tu quer ver o histórico daquele site, pode ser que o Wayback Machine tenha feito prints. O meu outro canal que eu não quis divulgar aqui tem prints salvos ali. Só que daí eu não queria passar uma vergonha, né? Então seguimos aqui, mas eu queria compartilhar que é legal. Volto a dizer, esse tipo de coisa aqui que é legal, que nos traz informação, que soma a gente tem que compartilhar. Agora, olha só, hoje tá difícil a gente ser muito alegre, tá? Porque olha aqui, a Austrália ameaça banir jovens das redes sociais. Olha aí, já chega a tremer a mãozinha aí pra digitar, né, meus queridos? Eu entendo, eu acho que, quer dizer... Eu entendo, mas não... Eu compreendo, mas não tô do lado junto. Correto. Correto não. Vamos reformular, vai. Eu entendo o sentimento, mas eu acredito que isso aqui esteja no caminho certo. Polêmico, né? Mas vamos lá. Porque a Austrália tá movimentando, né? Que é literalmente moves, né? To ban. Ela tá realmente encontrando formas de banir. Sim, gente. Banir a crianças até uma certa idade das redes sociais. Olha... o YouTube, por muitos anos, até 2018, 2019, inclusive o Felipe Neto lançou o livro, está escrito no livro do Felipe Neto, dizia que era assim, não, nenhuma criança usa YouTube. Hoje a gente sabe que a maioria dos maiores youtubers do mundo são público infantil. Isso tem alguma coisa que a gente precisa olhar, tá? O que eu quero dizer? As redes sociais, elas têm muitos malefícios na cabeça de criança. Isso já é científico, é comprovado, não é a minha opinião. E a gente não consegue hoje exigir dos pais essa separação, esse gerenciamento, porque, gente, volto a dizer, a gente já falou isso outras vezes aqui, eu tenho dificuldade, se o algoritmo do Reels, eu tô vendo um Reels, se eu me perco, se eu me entrego, 10 minutos vão, 20, 30, 40 minutos. Quantas vezes tu que tá me ouvindo já se perdeu no algoritmo do TikTok, do Reels, até dos Shorts? Agora, tu tá me escutando, provavelmente tu tem pelo menos uns 18 anos. Isso na cabeça de uma criança de 8 anos. 9 anos, 10 anos, 11 anos. É assim, a criança vai passar a tarde inteira. É vício, gente. É literalmente um vício. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Os algoritmos, eles trabalham com a nossa sensação de hormônios para liberação dentro a partir desses conteúdos. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar que as crianças vão. Beleza, concordo. Agora, vamos pedir para os pais? Às vezes é impossível. Porque o coleguinha tem, os coleguinhas têm. Basta uma conversa com um pai para te ouvir isso. Eu tentei tirar o celular do meu filho, mas é que o coleguinha tem, todos os colegas têm, e aí fica nesse ciclo. Então, talvez uma medida mais bruta seja o que precisa acontecer. E isso aqui é muito importante, tá? Pra gente ver, o Brasil, ele é um país muito digitalizado. E, ao mesmo tempo, eu sinto que se a gente propor isso aqui, meu Deus do céu, alguém vai morrer no Brasil, tá? Mas o que tá rolando nessa legislação, esse desenho de uma legislação que tá propondo banir adolescentes, né, no final de 2024, eu tô lendo essa linha aqui, deixa eu traduzir, e deixar a idade mínima entre 14 e 16 anos. Ponto. É isso aqui, esse é o assunto, essa é realmente... Ó, tá? É realmente esse o ponto da notícia,
tá? Aqui, fica à vontade, quem quiser mais se aprofundar mais no assunto. Eu não quero entrar tanto, porque eu acho que esse aqui é um dos pontos que hoje eu não consigo somar tanto. Pra mim é isso. É evidente que as crianças precisam ser mais bem cuidadas no meio digital. Ainda não sabe a forma, até mesmo porque aqui se coordena, se diz que é difícil tu prever, né, gente? Quantas crianças hoje têm contas fakes, que são contas que têm a idade de 18, na verdade a criança tem 15. Então, realmente, conseguir encontrar uma forma de saber a idade real quem é aquela pessoa naquela conta é uma coisa que a gente precisa, inclusive para as crianças. Ainda, olha, essa aqui eu trouxe para queimar os ouvidos de algumas pessoas. Eu queria trazer isso aqui, gente, porque a gente acaba entrando muitas vezes na questão do Twitter, foi um dos grandes assuntos nossos aqui, em relação às multas, né, que a empresa sofreu. E eu queria trazer aqui, para deixar vocês por dentro, que essas coisas não acontecem só no Brasil. Várias vezes a gente vê como a empresa se posiciona diferente globalmente, porque o Brasil, às vezes, ainda tem uma legislação muito permissiva, tá? Por mais que aí tentem dizer o contrário. E aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Literalmente de mais um governo que tá, e aqui sim, estamos falando de Twitter, estamos falando de Elon Musk, que tá trazendo que, olha só, se não tiver ações, tá, para remover assuntos, conteúdos, determinados conteúdos, vai ter multa, tá? Então aqui diz que as multas podem chegar até 5% da renda mundial da empresa. Então imagina isso, tu tomar uma multa de 5% do lucro do Facebook, do Twitter. Imagina quanto que é essa multa. Então, sim, tá? Cadê? Vamos traduzir aqui para a gente poder ler melhor para vocês. Ó, projeto de lei busca evitar desinformação eleitoral e de saúde pública. Defensores, né, que nem a gente tá trazendo aqui, defensores da liberdade de expressão alertam sobre censura. E esse limbo que acontece, tá? Porque a Austrália informou que multará plataformas em até 5% dessa receita global por não impedirem a disseminação de desinformação online, juntando-se a um esforço mundial para controlar as gigantescas da tecnologia, né, que é as Big Techs, sem fronteiras, e irritam, né, os defensores da liberdade de expressão, que daí entra na questão mais política, e aqui é o meu lado mais da comunicação. Exato, Éder, ninguém utiliza mais a idade real, e isso é um problema, né, quando a gente vê o poder que tem a comunicação, essas empresas na nossa vida. Enfim, o tema por si só, ele é muito polêmico, mas eu só queria deixar vocês por dentro e que essas coisas estão acontecendo no mundo, tá? Isso é mais para embasar o que eu falo, tá? Do que uma opinião, que é o seguinte: precisamos olhar para a rede social sabendo do seu poder, da sua influência e de que como não estamos avançados ainda na questão de como lidar com isso. Não à toa que estamos doentes das redes sociais. Putz, hoje o Papo de Creator começou bem, o sol tá lindo, mas só ficou bad vibes, né? Mas tudo bem, meu querido, minha querida Creator, temos que aceitar, e é que eu tô falando com todo mundo, não só os Creators, mas que tu acabou caindo aqui no conteúdo, que esta é a nossa realidade, é o nosso momento histórico que a gente vive, e que são as dores que a gente precisa lidar a partir de agora, senão, né, é daqui pra baixo. Se a gente não lidar, é daqui pra baixo. Então é melhor a gente lidar. Então, meu querido, minha querida Creator, chegou até aqui, deixa o teu comentário, né? Estamos aqui ao vivo, mas provavelmente tu tá assistindo isso aqui no corte. Manda se ficou com alguma dúvida, se tu concorda ou discorda com algumas das informações que a gente apresentou aqui, se tu gostou ou não das atualizações. Então, um beijo e te vejo no Papo de Creator toda segunda às 14 horas.